Paz seja convosco, aqui é o pastor Diógenes e vamos de reflexão. Nós temos vivido um momento da nossa existência, incluindo na igreja, onde temos buscado suprir algumas necessidades a fim de que tenhamos uma vida melhor e saudável, seja ela fisicamente ou espiritualmente. E nessa busca por qualidade de vida, aonde uns tentam recuperar o que perderam, enquanto outros eles incrementam coisas na sua rotina, nós vemos mudanças de hábitos, tal como a atividade física e a alimentação. Passamos então à prática de exercícios, vamos ao médico e fazemos uma série de exames a fim de identificar que tipo de vitamina está faltando e qual é a real situação do nosso corpo. Nós mudamos a alimentação, em alguns casos nós recorremos inclusive ao uso de suplementos. Eu particularmente, para quem não sabe, tenho diabetes, e quando eu descobri isso daí, eu fui ao médico e eu descobri isso daí, foi algo que virou uma chave na cabeça. Eu passei a ficar muito mais preocupado com aquilo que eu comia, muito mais preocupado quanto à minha inércia, ficar parado em não fazer exercício, em não cuidar da saúde, entra aquele desespero do tá acabando o meu tempo, e você começa a buscar, uma mudança para tentar se salvar aí. O nosso desejo, além, é claro, de um corpo bonito, força, fôlego, é claramente o de viver mais. E nesse desejo de viver mais, nós estipulamos o que nós precisamos priorizar a fim de alcançar a nossa meta. Visto aí a ocasião recente agora de primícias, poderia até falar de uma passagem do Evangelho de Mateus que fala do que deveria ser a verdadeira prioridade em nossas vidas, dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas isso todos aqui já sabem. Então, aproveitando essa vibe fitness, porém falando espiritualmente, eu quero refletir com vocês que tipo de alimento nós temos ingerido. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 47 ao 50, onde diz: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná do deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Nós damos muita importância ao cuidado do nosso corpo, e isso é muito bom. É importante cuidar do nosso corpo, sim, mas e o nosso espírito? O nosso ser interior, ele também precisa de cuidados. Por exemplo, se nós permitirmos que as circunstâncias nos controlem, nós acabaremos doentes, deprimidos e com crises de ansiedade. Devemos alimentar a nossa alma para que possamos estar preparados para enfrentar momentos difíceis, e não tem suplemento melhor do que Jesus. Ele é o pão do fortalecimento. Existe sim o pão que alimenta no sentido de encher a barriga, de trazer saciedade, mas também tem o pão da vida, que alimenta o espírito, que dá fortalecimento, e é desse pão que eu quero falar hoje. O pão na Bíblia, ele representa a comida essencial para viver. O pão, ele fazia parte da refeição mais básica até as mais extravagantes. O que eu estou querendo evidenciar aqui é que o pão, ele sempre representou sustento, sempre trouxe fortalecimento. Diz inclusive um texto bíblico que está lá em 1 Reis, que enquanto era perseguido pela rainha Jezabel, Elias ele fugiu para Berseba, cidade de Judá, e deixou ali o seu criado. Ele continuou sozinho, foi pelo deserto andando o dia inteiro. Sentou-se debaixo de um zimbro e chorou, pedindo que a morte o levasse.
deitou-se e adormeceu ali, debaixo do zimbro. E um anjo do Senhor o tocou e disse: levanta-te e come, oferecendo-lhe pão e água. Elias comeu, bebeu e voltou-se a deitar. O anjo do Senhor voltou uma segunda vez, tocou: levanta-te e come, porque o caminho será muito longo para ti. Elias comeu daquele pão, ele recebeu o fortalecimento e caminhou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. No livro de Êxodo nós vemos uma outra situação, quando o povo ele estava no deserto fugindo do Egito. Quando nós falamos em deserto, a primeira coisa que vem na nossa mente é um vazio enorme, calor, falta de água, uma série de adversidades. E no meio de tudo isso, Deus provia enviando maná, ou seja, Deus provia enviando o pão do céu. O povo ele era saciado e ele recebia fortalecimento para continuar caminhando. E Deus ele continua enviando pão. Você crê? Então recebe aí, independente do deserto que você esteja passando, tem pão para o teu fortalecimento. Mas pastor, então quer dizer que eu preciso comer mais pão para poder vencer as batalhas? Não. O pão que nos garante o fortalecimento para conquistar a vitória, ele não vem da padaria. Vamos lá de escola bíblica. Aonde que nasceu Jesus? Belém. Sabemos que no hebraico os nomes dados às coisas, lugares, pessoas, eles têm um significado. Belém no hebraico seria Beit Lehem, que significa casa do pão. Eu particularmente achei intrigante a cidade se chamar de Casa do Pão, quando a sua principal atividade na época era a criação de animais, como as ovelhas. Isso me leva a pensar e refletir o seguinte, que a maior referência de pão vindo daquela cidade veio anos depois. E o pão que veio de lá nos alimenta e nos fortalece até hoje. Esse pão é Jesus, o pão do fortalecimento. Agora que começamos a entender melhor qual é o pão centro dessa mensagem, eu quero refletir com você do que nós temos nos alimentado espiritualmente. Estamos nós cuidando somente do físico e deixando o espírito passar fome? O pão do fortalecimento, ele é servido através da palavra. É uma refeição profética que fortalece o espírito, a fé, o ânimo e o corpo. O que eu estou evidenciando aqui é que os dias eles vêm se findando, os desertos vêm crescendo, a cada vez mais o povo de Deus se enche daquilo que não vem do céu. Estamos nos colocando em primeiro lugar como se a salvação viesse de nós. Estamos nos conformando e nos contentando com mensagens rasas, com pregações tão resumidas que mais parecem reflexões, nos contentando cada vez com menos cultos, com menos comunhão e o pior de tudo, com menos pão. Mas isso acaba aqui, hoje. Amém? Devemos entender que nós precisamos ser fortalecidos se quisermos atravessar o deserto, seja qual for o deserto que você está passando. Então vamos tomar posse do pão do fortalecimento, vamos tomar posse daquilo que esse pão oferece. Se você busca por cura, Jesus é o pão do fortalecimento. Se você busca a salvação para a tua casa, Jesus é o pão do fortalecimento. Se você quer a restauração da tua família, Jesus é o pão do fortalecimento. Se você está procurando prosperidade, Jesus é o pão do fortalecimento. E que através desta mensagem nós venhamos a desejar nos alimentar melhor. Receba hoje o pão que você precisa. Que Deus te abençoe. Até a próxima.